Cast para vocês e hoje com a turminha especial do De Negócios, da agência De Negócios, nós vamos tratar de um assunto muito bacana que é faculdade e mercado de trabalho, o que falta num, o que o outro completa, mas antes de mais nada, de começar essa bagunça toda aqui do DNCast, quero pedir para vocês que já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para quem nos está assistindo pelo YouTube. Todo sábado às 17 horas sai o DNCast no YouTube e nas demais plataformas Amazon, Spotify e o Google Podcast às 18 horas, todo sábado já está vinculando ali. Então não esqueça de se inscrever no canal, dar essa força toda. Traga aí pra gente, ei Donis, fala do assunto tal aí pra poder ajudar a gente a divulgar o nosso negócio local também, né, Everton? Sim, claro. A galera tá sempre ali tendo ajuda. E outra, tá chegando agora o próximo do Black Friday. Aí a pessoa já quer saber como é que monta catálogo, como é que constrói um sitezinho no Canva. Então o que a pessoa tem que fazer? Montar estratégia pro Black Friday para poder vender mais. Então o que a pessoa tem que fazer? Tem que assistir o canal do negócio. É isso aí. Pois vamos começar essa bagunça. Primeiro de tudo, vou apresentá-los, introduzir esses garotos que estão aqui, começando pelas mulheres. Oi, gente. Sou Cecília, faço marketing e comecei a estagiar aqui na De Negócios há pouco tempo, não foi? Há mais ou menos... Vai dar quase um mês. Vai dar um mês. Um mês, exatos, assim. Cecília começou conosco, ela faz a gestão das redes sociais de todos os nossos clientes e ela tá vendo na prática o que ela tá aprendendo lá na faculdade de muitos assuntos e vendo coisas que também você não tá vendo na faculdade, né? Uhum. E Everton. Já é? Eu já sou cachorro velho, né? Mas eu também faço marketing, estudo junto com a Cecília, inclusive. E eu já tô aqui há um tempo, vocês já me viram aí nos vídeos passados, eu tô aqui junto com a galera toda. O Everton é um autodidata. Onde foi a sua primeira faculdade? YouTube. O YouTube foi a primeira. A sua pós-graduação? Foi no YouTube. No YouTube. E seu MBA? YouTube. Então, Everton é o nosso designer, chefe aqui, que cuida de toda edição de vídeo, faz que mais sites e essa parte de web design é contigo, né, Everton? Exatamente. Nós vamos falar o seguinte, gente, eu já fiz no meu primeiro podcast aqui, eu contei a história onde eu falei que eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, agora eu caí na coisa de fazer MBA em neuromarketing, não tão de paraquedas assim, porque a Pamela, por vontade própria mesmo, mas a Pamela já olhou de rabo de zóio ei, tá gastando dinheiro, você nem precisa disso mais, mas a gente gosta de em alguns desafios. E aí a gente veio até no seguinte, o que a gente viu na faculdade, de maneira geral, qualquer faculdade, sabe? Quem tá nos assistindo aí, você fez graduação em administração, lembra que a gente fez um dos clientes nós conversando, eu fiz a faculdade de administração, quando eu caí na realidade, muita coisa era bonitinha na faculdade e aqui era tipo sangrento, entendeu? Porque tem muita essa coisa lá passa muito da teoria, né, cara? No papel é tudo muito bonito quando você escreve, mas quando você pega uma empresa lá que tá quase quebrando mesmo o negócio, aí tu vê a questão de lidar com as pessoas também, né? É mais teoria, só que eles não ensinam muito assim como você lidar com as pessoas. Exatamente. Que é a parte mais difícil. Tem uma parte, por exemplo, eu fiz biologia, né? Minha graduação é de biologia inicialmente. E aí, o biólogo como um todo na faculdade, ele tem a visão de que ele não vende, certo? Ele não vende nada. 2, ele não precisa empreender, mesmo estando lá. Porque ele vai dar aula, ele vai ser professor de qualquer coisa ou fazer pesquisa. Ao meu ver, hoje, um pesquisador ele tem que ser empreendedor. Porque senão como é que ele vai pensar numa estratégia de pesquisa, num assunto de pesquisa? Porque empreender, o que vocês acham que é empreender, na visão de vocês? Empreender, na minha visão, é resolver algum problema. É isso. O empreendedor, ele sempre está ali buscando problemas para resolver. Entendeu? Eu acho que quando ele vê um problema, se for, ou pode ser na vida dele ou na vida de outra pessoa, e ele sente a vontade de resolver aquilo ali. Para mim, isso é empreender.
Empreender pra mim é transformar uma ideia em negócio. Certo. Então, na verdade, tudo isso está correto. Então, o que é o empreender de maneira geral? Você vê um problema, aí você busca a solução. Busca a solução para aquele problema, para você resolver. Você pode ser uma melhoria de processo, pode ser um tipo de atendimento que o cliente não está tendo, pode ser um produto, pode ser um serviço. Anyway, entendeu? E aí, um pesquisador, que era o meu caso lá, eu vi um problema e queria encontrar a solução por meio da pesquisa. Lógico que ela não gerava lucros, porque é pesquisa, né? Gerava publicações. Mas isso ficou incrustado ali. Hoje eu percebo que pesquisar também é um tipo de empreendedorismo, porque você busca soluções para um problema, certo? Só que a faculdade, na minha visão, na que eu fiz, né, na minha área, ela, de uma certa maneira, ela não preparava a gente para pensar fora da caixa. É sempre para todo mundo seguir o mesmo rumo, né? Para todo mundo seguir o mesmo rumo. Mas aí, como que trabalha o biólogo? Tipo assim, você se formou, certo? Tá, mas como você vai atuar depois dali? Você só pode atuar na área de pesquisa? Daí como que funciona essa, tipo assim, a pesquisa? Como que você vai ser remunerado por essa pesquisa? Depends on the time, onde você estiver também. Porque assim, por exemplo, se a gente faz uma faculdade, a graduação de licenciatura em biologia ou de bacharel em biologia. Então você tem 2 segmentos. A licenciatura foca em dar aula para segundo Fundamental 2 e colegial, eu não sei como é que chama hoje. Fundamental 2 e ensino médio. Fundamental 2 e ensino médio. Isso, graduação de biologia, tá? No bacharel, aí você já parte para uma área assim, você pode ser consultor ambiental, presta consultoria ambiental, tá? Eu não consigo lembrar de outra área disso aí, dessa parte de bacharel. Vai fazer pesquisa, tá bom, você pode fazer concurso público para ser técnico de laboratório. Pode fazer concurso público para estar atuando dentro de uma prefeitura como licenciamento ambiental, fiscalização, coisas do tipo. Sim. Certo? Mas aí é concurso público, tá? O que você não vê na faculdade que pode trazer uma solução de empreendedorismo fora, que hoje eu vejo isso? Por exemplo, tem em São Paulo, a matéria que eu vi, que o cara era formado em biologia e ele viu a oportunidade de pegar lixos de casa das pessoas, os lixos orgânicos, e ele criou uma composteira, fez uma compostagem daquele lixo e ele vendia mudas de planta orgânicas. Então, a composteira era o adubo dele. Era o adubo dele, aí ele criou o adubo. Aí, então ele falava assim, ei, qual é o fim que você dá ao seu lixo orgânico? Você não sabe. Aí ele vai lá e falava, para você separar o lixo orgânico tem que separar assim, assim, assado, para não vir assim, para não ser contaminado. Entendeu? A casca de laranja é separada, porque a casca de laranja deixa muito ácido o solo. Então já vai separando o que é correto. E aí ele dá o destino correto para esse tipo de resíduo, porque a gente não chama lixo, o correto não é lixo, é resíduo. Sim. E aí ele ele pegava o lixo de graça, fazia a composteira e depois te vendia a tua muda de planta para criar um jardim vertical na tua casa, por exemplo. Entendeu? Então ele começou a desenvolver esse processo ali e virou uma renda para ele. Entendeu? Principalmente porque cidade grande são tudo apartamento, São Paulo, tudo apartamento, no centro. A solução que a galera muitas vezes vai botar um jardinzinho vertical. Um pallet, alguma coisa na parede. Isso, porque chama. Na varanda dos apartamentos. Né? Chama jardim vertical, né? E você pode ter até, inclusive, alface, coisas que são pequenas que podem ter ali, cebolinhas e tal. E é muito bacana. Sim. Um tipo de empreendedorismo. Viu um problema onde as pessoas jogam seu lixo orgânico. A solução, vou fazer do lixo orgânico gratuito para mim virar uma fonte de renda. Justamente a ideia também, como ela falou, né? De tipo assim, é um negócio que a galera tava jogando fora ali e transformar isso aí numa fonte de renda para ele. Só que o que tem na faculdade que a gente não vê? Isso. Não tem essa questão de não como tem você essa questão de montar essa ideia.
você está preso somente a fazer 2 tipos de serviço dentro da biologia, isso no meu caso, entendeu? Então hoje eu vejo que necessitava ter alguém, uma grade curricular obrigatória e fixa, quanto mais puder amarrar melhor, ao longo dos 4 anos, onde a gente vai também debater como que um biólogo ele pode ser empreendedor. É porque, na verdade, existem muitas soluções na biologia que você pode trazer e tudo, que pode até ser uma ideia de empreendedorismo, só que por a galera não tá sempre naquele caminho ali, não, faz isso, acaba que essas ideias se perdem no meio do caminho, e às vezes pode ter sido a oportunidade para você empreender e ter sua empresa, uma carreira de sucesso fora daquele padrão que a galera segue. Principalmente que, ao meu ver, ainda no meu caso, é que é o seguinte, você só tem 2 soluções, concurso ou privado, escolas privadas. Até mesmo para quem faz... Você vai ser professor ou vai prestar concurso público. Isso. Então você ou vai ser professor ou concurso público em qualquer segmento desse tipo. E professor também ou vai ser numa escola particular, ou privada, ou numa escola pública, que também depende do concurso. Então, pensa que você sendo biólogo, você só é uma vaga para um monte de pessoas para fazer somente dar aula de biologia. Sim. Né? E às vezes no concurso público, analistas ambientais também vai ser isso. Agora, quando você parte para o empreendedorismo, você pode fazer o concurso também, mas se você ser um empreendedor, você também tem outras maneiras para solucionar o seu problema, que é ter dinheiro. Tem caminhos aí. Você sabe, porque aí você vai ficar limitado a só esperar o concurso sair, e se você passa no concurso e não te chama, demora um tempo, você tem que ter outro tipo de renda. Aí você vai trabalhar com uma outra coisa, fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com a área que você estudou. E aí, às vezes, a galera, justamente aí, a galera acaba se perdendo, né? Porque, vamos supor, tem muita gente que termina uma faculdade dessa, por exemplo, e vai trabalhar numa área totalmente diferente. Fato. Gente que, às vezes, está esperando um concurso, ou sei lá, uma vaga aparecer, e aí precisa... Eu já conheci gente que fez faculdade de psicologia. Tem uma pessoa... Não é Cecília. Não é Cecília. Também. Mas aí, tipo, que começou a trabalhar em uma agência, em outra empresa, e ela evoluiu nessa empresa e acabou que ganhou um cargo alto e abandonou a carreira de psicologia, entendeu? Mas sabe o que eu vejo? Por exemplo, a gente tem aí o exemplo, vamos dar um beijo para Referencie, Pamela Tamanda e o Rodrigo. E o Rodrigo, né, o Rodrigo Oliveira, que a Pamela é psicóloga. E ela disse naquele dia do nosso DNCast, que ainda vai ao ar esse DNCast, que a psicologia fez total sentido para ela no marketing. E eu tava me perguntando... por que a biologia está fazendo sentido para mim aqui? Porque eu acho que para mim também flui, entendeu? E aí eu comecei a fazer o MBA de neuromarketing. Entendi as ciências da venda e neuromarketing, tá tudo associado à biologia, à fisiologia humana. E fisiologia é uma coisa que a gente estuda muito. Justamente, a minha primeira grade foi justamente estudar o cérebro. Nossa, eu naveguei na matéria, porque era algo que eu gostava, que eu gosto, entendeu? Tanto é que tem aí coisa de neuromarketing, neurociências, PNL, para aplicar. O que é PNL? Vai estudar, entenda o cérebro, entenda como ele funciona e você consegue reprogramar, entendeu? É isso. Então, muitas vezes as pessoas também não veem que, nossa, mas eu estudei, sei lá, eu estudei radiologia, não tem nada a ver com nada no mundo, sei lá. Às vezes você vai... É porque sua mente está com um tapão de capa. Ali, pronto, acho um negócio que tem a ver com radiologia. Não, mas vamos falar, é que você tá com aquele... Como é que é o nome daquele negócio de cavalo mesmo? Que tapa o olho do cavalo para ele não olhar pro lado. Não é cabresto. É porque o cavalo ele usa aquele proteção na lateral assim. Por quê? Porque ele não pode ter desvio de atenção. Entendeu? E nós na faculdade, de uma maneira geral, ela coloca essa visão, esse tapão na nossa visão periférica. Sim. Não, você só pode ser isso. Eu acho que essa questão vem sendo implementada desde a escola.
Porque vamos supor, o meu ensino médio eu nunca fui, tipo assim, introduzido a nada sobre empreendedorismo. É tanto que eu era o único da minha sala que tinha uma visão diferente em relação a essa questão da caminhada profissional e tal. Eu, tipo assim, eu tive um ensino numa escola particular e eu vi que, tipo assim, a galera é sempre aquela mesma linha, entendeu? Tanto pelos professores quanto também pelos alunos, é sempre aquela mesma linha. Não, você vai estudar na escola, vai prestar fazer uma prova, alguma coisa assim, vai prestar um vestibular, vai entrar na faculdade e vai trabalhar para alguém. Nunca é assim, não, você precisa ter uma visão de você botar seu próprio negócio. Entendeu? Nunca é passar dessa visão, é sempre você. Se você parar para analisar, é sempre um sistema que é empregado para você estudar e tudo, para você sempre trabalhar para alguma pessoa. Entendeu? Para você ter a visão de empreendedorismo, tem que partir de dentro de você, nunca é implementado isso. Quantas rendas é te ensinado na escola a ter? Quantas rendas? Fonte de renda? Nenhuma, né? Não, uma, né? Pelo menos você tem que trabalhar para alguém. Uma. Entendeu? Mas todo mundo que é bem sucedido, eles têm mais de um tipo de renda. Entendeu? Ele tem uma renda que é aquela renda que ele usa para poder sobreviver, tudo, e ele tem uma outra renda que é onde ele só deixa aquela renda gerando mais renda. São uma renda passiva, né? Você não mexe naquela renda, ela vai gerando ali. Então, quando a gente passa a empreender, a gente começa a entender, é por isso que eu preciso ter mais renda, sabe? Sim. E a faculdade também não fala disso. Sim. Sabe? Uma faculdade de administração. Eu tô chutando aqui, eu não fiz administração, mas converso com quem já fez. Não, a gente estuda com a administração. Porque no marketing vocês têm... Porque o marketing é metade do curso de administração, digamos assim. Então, vamos lá. Eles lá ensinam você a ter uma empresa ou a administrar uma empresa? Administrar. E por que eles não incentivam você a ter uma empresa? Não sei. Assim, é passar da visão, tipo assim, você tem uma empresa, você tem que fazer isso. Entendeu? Mas não de, pra você criar uma empresa, você precisa fazer isso, assim. Mas como se a empresa já existisse, o que você tem que fazer nessa empresa que já existe? Isso. Beleza. Mas e aí, vamos lá, no de vocês aqui, né? O primeiro ponto para mim é o que vocês estão vendo aqui no dia a dia e que ainda nem viram lá ou talvez não vão ver. Quer dizer que eu tinha falado, né, que a questão do marketing para negócios locais, que não tem isso na faculdade, que é mais exemplos, assim, marketing para empresas grandes. Entendi. Isso. Tanto que a gente sempre recebe muitos exemplos de empresas, tipo, super grandes, Que Bom, Reserva, só essas marcas bem mais consolidadas. E aí, às vezes, fica difícil a gente pegar um exemplo desse e tentar implementar numa loja de roupa aqui da esquina, entendeu? Numa boutiquezinha que tem aqui no bairro. Até mesmo para quem quer ser empreendedor, né? Isso. Você vê aquilo, eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho ainda o dinheiro para fazer isso. Isso, porque tipo assim, às vezes você fica preso só naquele negócio e aí você fica com aquela visão, eu poderia estar fazendo aquilo, entendeu? Mas a pessoa não enxerga de onde foi que começou. Entendeu? Fica com aquela visão, não, para eu colocar uma loja, eu preciso que a loja seja grande, eu preciso que a loja tenha um estoque muito grande para eu atender uma certa demanda. Só que às vezes não enxerga que a loja que tá grande hoje, ela começou pequena, ela atendeu um público pequeno e ela começou com um estoque pequeno. E aí, devido à gestão da pessoa que estava lá por trás, ela cresceu e se tornou a loja que ela é hoje. Entendeu? Então, muitas vezes é passar essa visão de que uma estratégia de marketing ela precisa ser bem implementada. A estratégia tal. Olha só como é que a marca, sei lá, olha só como é que a Nike implementou essa estratégia. Entendeu? Aí beleza, a gente vê lá o comercial da Nike, é tudo muito bonito, entendeu? É tudo muito bem estruturado. Mas se a gente for pegar aqui uma loja de sapato que tem aqui no bairro, a gente não vai conseguir montar uma estratégia do mesmo jeito que foi implementada. Entendeu? Então é essa questão que às vezes a galera até mesmo fica confusa. Mas aí como é que eu vou fazer isso aí na minha loja? Tem gente lá que estuda com a gente, que é empreendedor, que tem loja, e às vezes vê as estratégias sendo passadas, mas não tem o mínimo cabimento de eu fazer isso aqui na minha loja.
Pois não cabe, não dá certo. Porque foge da realidade. É porque assim, né? É muito fácil quando você pega um negócio que tá dando certo, que já tá dando certo, e fala assim, não, eles fizeram, veja o que a Ford, por exemplo, aquele dia do carro Audi, a marca Audi. Olha que inteligência, a Audi pegou os chaveiros de todo mundo e foi falando e foi montando ali as argolinhas do chaveiro, montou o símbolo da Audi, que quer dizer tudo aquilo lá. Não, provavelmente você pegar chaveiro e fazer aquilo lá é a coisa mais barata do mundo. Mas você acha que eles fizeram aquilo lá barato? Pegaram uma câmera muito boa e sei lá o que, isso. Só que como que um negócio local consegue colocar aquela ideia aqui? Sim. Então acho que as faculdades também devem ter esse lado onde pense assim, um negócio local, como é que ele pode aplicar? Entendeu? Antes de mais nada, para a gente não dizer que a faculdade não se deve fazer faculdade, esse boom que teve 2020 para cá da pandemia, em que ficou frisado muito assim, fulano de tal não fez faculdade, olha como é que ele é hoje, Flávio Augusto, sim, e vamos citar primo rico, primo, sei lá o que. Tá, não, beleza, eles são jogadores de futebol, cara, é o Neymar, é o Romário, não existe outros assim, e nem todo mundo vai ser, entendeu? Então, nós primeiro temos que entender assim, tá, como é que eu sei que eu vou ser fora da curva? Você ainda não sabe. Você tem que ir fazendo, você tem que meter a cara e ir fazendo e passando pelos percalços que eles passaram. Eu acredito que, de uma maneira geral, a escola e a faculdade, eles têm seu papel importante. Principalmente porque é o seguinte, imagina nós aqui, se a gente não tem um português básico estruturado, bem estudado, escrevendo uma copy cheia de erro de português. Entendeu? E aqui, ao meu ver, até então, se alguém não te ensinar português corretamente, você não vai fazer uma copy bacana, porque você não sabe em português para escrever. Exatamente. Então vamos falar de uma outra situação, então, que um gestor. Ele, no mínimo, tem que saber fazer matemática. Porque a matemática simples de uma empresa é o seguinte, ganhe mais e gaste menos. Sim. Você não precisa ter MBA para saber que você precisa ganhar mais e gastar menos. Você precisa saber fazer conta de onde estão os seus gastos e como você pode fazer. Por exemplo, meu pai, ele tinha a 4ª série primário, mas ele tirava as provas do 9 na matemática. Você sabe o que é isso? É pegar um caderno de cima e embaixo com várias contas, vários valores, e no final ter um resultado que eu fazia de calculadora e ele conferir na prova do 9 e falar, tá errado, pode refazer. E aí eu refazia na calculadora, tava errado. Ou seja, uma matemática bem feita. Sim. E quantos aí que lá na década de 70, década de 80, estudaram naquele método antigo, não o Paulo Freire, que tiveram uma matemática muito boa, um português muito bom, e aí resolveu o problema dele. Tanto que se você ver, tem muita dessa questão mesmo, né? Tipo, da galera mais antiga e tal, tem muita essa questão. Às vezes o cara, sei lá, é dono do mercantilzinho, você vê que o mercantil tá lá desde que você era molequezinho, e mesmo assim o cara ainda tá lá e tal. Ou seja, o cara tem tipo assim, ele sabe como funciona a coisa, entendeu? Uhum. Tipo assim, a experiência também conta muito, desde quando ele começou. Mas ele sabe ali como é que funciona, o que é que ele tem que fazer. Uhum. Entendeu? A matemática que ele tem que usar, por exemplo. Isso. Para poder dar tudo certo. Concordo. E aí, Cecília, o que te moveu, o que te motivou a fazer faculdade? Eu já falei isso porque eu sei a resposta. Não fique vermelha, dona Cecília. Eu comecei com psicologia, né? O que você achou lá, psicologia? Psicologia é legal, só não é pra mim. Só não é pra você? Eu não queria trabalhar com isso. Então, porque eu escolhi, como eu falei, eu fiz o ensino médio, aí eu terminei o ensino médio, eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer na minha vida. Aí eu escolhi aleatoriamente psicologia. Aí eu passei 2 anos em psicologia, eu vi que aquilo não era pra mim.
Aí eu lembrei que lá no ensino médio eu já tinha pensado alguma vez em marketing, sabe? Aí na faculdade que eu tava cursando psicologia tinha marketing. Aí eu troquei, vamos ver. E eu me identifiquei, eu realmente tô gostando de marketing. Quem vai fazer faculdade de marketing, eles realmente sabem o que é marketing, porque eu, antes de saber disso, lá atrás, eu achava que marketing era o que ia fazer a propaganda. Sim. E ia ter os designers, ia ter a edição de vídeo, ia ter tudo. Muito essa galera. Só que hoje, devido à modernização da coisa, a galera acha que a faculdade de marketing ela vai aprender marketing digital. Entendeu? Ela vai aprender a fazer o 6 em 7. Lá no ensino lançamento. Lançamento você vai estudar com o Érico Rocha, com o Juliano Torriani. Exatamente. Com a galera que foi lá fora nos Estados Unidos e aprendeu com o Jeff Walkers. Jeff Walkers é o fundador do 6 em 7. Isso. Jeff Walkers, eu tenho aqui o livro do lançamento. Trouxe pra cá. Mas a galera entra muito, tipo assim, pensa nessa visão, entendeu? Muito do pessoal que entra com essa visão acaba que entende o que realmente é o curso e continua. Mas tem uma galera que também sai. Entendeu? Tipo assim, não era isso que eu queria. Qual que foi a coisa mais impactante que você viu? Você falou assim, caramba, eu vou estudar isso no marketing. Foi a coisa que eu mais desejava quando fui fazer biologia, não mexer com matemática. Minha primeira cadeira, matemática aplicada. Foi exatamente isso. A gente tem cadeira de contabilidade, eu sou péssima em matemática. Aí chegou lá. Contabilidade eu esperava. Porque, tipo assim, eu já esperava que, tipo, na faculdade de marketing e administração fosse ter alguma coisa relacionada a essa questão de gestão financeira. Certo. Entendeu? Então eu já esperava que tivesse contabilidade. O que, tipo assim, o que eu não esperava que tivesse era uma matéria que, tipo assim, fosse meio filosófica. Tipo, não sei o que da sociedade, alguma coisa assim. Que é até uma matéria que a gente tem em EAD. Mas eu acho assim que deveria ter, por exemplo, evolução. Pelo menos a evolução do homem enquanto eu assisti em 2018 uma palestra no E-Commerce na Prática, lá em São Paulo, nossa, eu esqueci o nome, que ela sempre falou de neuromarketing, uma moça. Ela deu a evolução da compra. Porque como que começa a compra? Qual que é a associação da mulher usar uma bolsa? Você entendeu? Sim. Por que a mulher usar uma bolsa? Porque ela, quando as mulheres eram as coletoras, então ela saía no meio da selva ali, no processo de evolução, com pequenas... alguma coisa que ela tinha que colocar a comida, as frutas, tudo que ela achava que pudesse comer, ela colocava. E quanto melhor e maior era o alimento que ela trazia, melhor sucedida ela era. Então, quanto maior a bolsa a mulher tem hoje, melhor para ela. Então, ela passou a carregar a bolsa para isso aí. Uma das evoluções da bolsa também, que a bolsa foi assimilada à proteção. Por quê? Porque durante algumas guerras tinha-se o escudo. E aí ela passou a ser carregada sempre do lado esquerdo. Então você começa a entender psicologia das cores e evolução. E aí eu acho que são matérias que tratam do nosso cérebro reptiliano. Não, sim. Mas a matéria que a gente tem lá é tipo alguma coisa relacionada à sociedade em si, entendeu? É a sua atividade, né? É tipo assim, um conteúdo bem raso. Outra, processos de economia, né? Eu acho que é uma coisa assim, eu tava lendo uma matéria onde fala os processos sazonais da economia, quando ela está em alta, quando ela está em baixa e tudo mais, e como que a gente pode tratar do marketing nessas situações. Sim, os períodos sazonais, né? Nesses períodos sazonais, porque são periódicos. Hoje nós estamos em 6 de outubro de 2022 e Estados Unidos está com o maior juros já visto em 40 anos.
entendeu? Onde o Brasil está com menor juros visto em 40 anos, mesmo visto uma pandemia, mesmo quando a gente passou pelo processo, depois pós-regime militar, aí depois nessa zona, a troca do real para o real, né? Entrou o plano real, onde nossos juros, o cruzeiro para o real, onde os juros eram exorbitantes. Nem nessa fase pior, o Brasil hoje é um dos 6 países que está melhor financeiramente. E aí, como que a gente lida com esse tipo de processo em nosso país? Quando ele está bem, quando ele está ruim. Quando ele está bem, quando ele está ruim. Porque vai ser sazonal, nunca vai ser linear. Nunca todo mundo vai estar ali 100% na praia, né? E a gente, eu não sei se vê isso na faculdade de marketing, mas eu acho que é um assunto muito interessante. Sim, a gente viu a economia, mas não dessa forma. Mas não foi dessa forma. Foi tipo assim, mais a história da economia, entendeu? Tipo assim, vamos ver o que foi que aconteceu lá no governo de Fernando Henrique. E também, eu vejo ali, né, por exemplo, vocês sabem que uma empresa local, quando ela não está conseguindo vender, o que ela pensa? Vou fazer marketing. Primeiro, quando ela não está conseguindo vender, vou fazer marketing. E aí, a gente precisa educá-los que, não sei se o marketing é a linha de frente, mas ele não é a solução de um modelo de negócios que não está validado. Isso, exatamente. Tipo assim, é justamente essa questão que não é esse passado, entendeu? De, beleza, vamos montar um negócio aqui. Vamos lá, vamos sentar para organizar um negócio. Será que esse negócio seu, ele é um negócio que vai para frente? É um negócio que ele vai se validar? É um produto que é consolidado no mercado? Tem busca de mercado por aquilo ali? Entendeu? O que é que a gente vê mais? Não, beleza, escolham aí um nicho para vocês botarem uma empresa. Beleza. Aí a gente escolhe um nicho. Aí agora vamos aprender como é que vocês vão criar essa empresa, vamos aprender onde é que vocês vão achar o cliente de vocês e tal. Aí beleza. A gente criou a empresa, a gente sabe quem é o nosso cliente. Mas daí como é que a gente vai chegar nesse cliente? Como é que a gente vai saber se a nossa empresa vai se consolidar? Se é uma marca válida, que a galera realmente está buscando por aquilo ali. Entendeu? Tipo assim, é passado de uma forma genérica. Não é, vamos dizer, se eu colocar uma startup de tecnologia astronáutica aqui no Nordeste, qual que é a chance desse nicho dar certo aqui? Entendeu? É tipo isso. A gente aprende como é que beleza, eu coloquei essa empresa de astrologia aqui. Aí, como é que eu vou encontrar meu cliente? Mas meu cliente está lá no sul, só está lá nas capitais. Entendeu? Ou seja, não vai adiantar eu colocar um negócio aqui. Entendeu? Ou seja, é passado muito dessa visão de que, tipo assim, qualquer negócio dá certo, entendeu? Onde você tiver. Eu vejo também uma coisa assim, né? Às vezes alguns, não potenciais clientes, mas alguns que seguem a gente, tá lá escrito assim, loja, tá escrito assim, entregamos para todo o Brasil. Aí eu me pergunto, será que ela sabe qual que é o custo que ela tem para entregar em todo o Brasil? Para ela escrever, para a pessoa escrever, entregamos para todo o Brasil? Será que você realmente entrega para todo o Brasil? Será que o teu negócio chega em todo o Brasil? Então, é só uma ilusão de que às vezes a pessoa não sabe o que ela quer escrever e está escrevendo ali. É só um adendo a isso aí. Quando a pessoa monta um negócio, deixa eu validar ele localmente, às vezes. Isso, é justamente isso, porque vamos supor, às vezes a pessoa coloca uma loja de roupa, por exemplo, e ela fica com essa visão, não, eu preciso vender para outros cantos, E ela, tipo, coloca isso na cabeça dela tão de uma forma que ela esquece de vender pra galera que tá ali. Entendeu? Então, às vezes, acontece muito dessa questão, enviamos para todo o Brasil. A pessoa foca tanto nesse negócio que às vezes ela esquece de calcular o custo que ela tem para enviar para todos os países, ou todos os estados do país. Ela se esquece de atender a clientela que ela tem no próprio local que ela tá. E ela, tipo assim, fica com a visão da empresa, onde, tipo assim, a empresa não era para estar onde ela está hoje, entendeu? Era para você que está ouvindo o nosso podcast, aqui é o DNCast, estamos falando hoje sobre faculdade, mercado de trabalho, estamos com o nosso time de marketing aqui da agência,
Everton e Cecília. E se você ainda não conhece, se inscreva no nosso canal, assista. Você que é empreendedor, quer aprender a fazer algumas coisas do marketing digital para divulgar o seu negócio local, só acessar o nosso YouTube, que lá no YouTube tem tudo para vocês aplicarem. Continuando aqui, vamos falar de vendas. Que eu acho a parte... aí eu vou contar já a minha experiência e depois jogo para vocês. Na faculdade de biologia, todo mundo acha que não precisa vender. O que eu aprendi ao longo do processo é que eu precisava sempre convencer alguém. No final, a minha faculdade de biologia, eu precisei defender um TCC ou uma monografia. Eu fiz a defesa. Depois eu fiz o mestrado. Eu tive vários seminários, 1, 2 e a defesa da dissertação. Depois eu fui pro doutorado. Aí eu tive seminários 1, seminários 2, seminários 3, seminário 4 e a defesa de doutorado. Em todos esses momentos, eu tinha que pegar o que eu sabia, o que eu escrevi e falar para 3, 4 pessoas que o que eu estava fazendo era bom e era confiável. O que é isso para mim? Venda. E detalhe, os professores ainda falavam assim: Senhor Donis, venda o seu peixe. Não, eu acho que assim, tudo eu creio que é uma venda. Entendeu? Nem sempre a venda seria por um remuneramento, entendeu? Claro. Mas eu acho que tudo é uma venda. Eu acho que constantemente a gente está vendendo ideias. Quando a gente passa a opinião, eu acho que a gente está vendendo a nossa ideia. Fato. Entendeu? Tipo assim, eu tenho uma opinião sobre certo assunto, eu passo pra você, eu tô lhe vendendo uma ideia. Entendeu? Se você vai comprar ou não, vai depender de sua aprovação. Isso. Entendeu? Eu acho que... E aí, pra mim, dentro da faculdade, todas tinham que ter negociação, venda e gatilhos mentais. Pronto. Entendeu? Porque no nosso curso, esse lance de venda acontece, né? Porque tipo, tem as matérias da estratégia de marketing que eles sempre fazem pra gente trazer algum produto e tentar vender ele. Para mim, a minha solução, o que me fez melhorar a minha apresentação de vendas foi o livro que essa semana eu emprestei para Cecília, que foi de linguagem corporal. Nossa, aí eu estava estudando que linguagem corporal, ela representa na venda 56% da decisão de compra do cliente. Depois, o que a gente fala, o que a gente fala representa 12% e a nossa fala como um todo, ela representa menos de 10%. Mais ou menos o cálculo. Não, era 30% e 22%. Então, você pensa que falar não é importante. O que falar é importante e como se expressar para falar, ela 56% mais importante. Então, quando você chega, por exemplo, eu lembro que eu fazia apresentação de seminário, eu ia com a camiseta regata, a camiseta, sabe, não ia preparado para um momento onde nós estamos vendendo. E a pessoa tem que olhar para você e falar, cara, esse é um pesquisador top. Esse é um pesquisador que transmite autoridade. Olha pra você entrar, não tá aprovado. É aquilo que a gente acompanha o Thiago Finch, o Thiago Finch. Ele estava falando, vista-se como se você fosse algo top de linha, onde a pessoa olha e fala assim, esse cara só pode ser milionário, pelo jeito que ele se veste. Não é ter roupa de marca cara, mas sim se vestir bem, estar bem para a situação, qualquer situação. Sim. Entendeu? Então, esse momento, para mim, quando eu comecei a estudar, lá na graduação, lá no mestrado, quando foi sobre PNL, que eu comecei a estudar, porque eu queria falar melhor na hora que tivesse à frente das pessoas, e linguagem corporal, porque eu queria expressar melhor o que eu estava falando. E isso me ajudou muito ao longo do processo. Fui para fora, eu tive na Espanha, tive na Inglaterra e em apresentação, eu tive também em Portugal, onde eu fiz apresentação em inglês
Mas Portugal e inglês. é porque o seminário era internacional e não adiantava falar português, porque todo mundo era de fora. Então, e o que o pessoal depois conversando, nossa, você se expressa muito bem quando quer explicar alguma coisa. E isso ficou marcado. Porque eu falei, legal, cara, então eu tenho que melhorar, realmente o tempo todo melhorar como eu me portar diante de outras pessoas. Dentro da faculdade a gente não vê isso. Não, pelo menos na minha. Eu acho que isso é um problema de toda a sociedade, da educação aqui, que é muito focado em nota. Quando você vai lá apresentar um trabalho, você não está pensando, eu quero apresentar a minha ideia, eu quero que as pessoas saibam o que eu estou falando. Você vai lá, eu quero ganhar minha nota. As pessoas também não se importam com o trabalho que você está apresentando, porque elas só querem a nota dela, só querem ganhar a nota dela e ir embora. Então, eu acho que isso é um problema de toda a educação, não é só da faculdade. Isso. É da educação focada apenas em nota. Isso, eu concordo. Porque, tipo assim, quando a gente... Tipo assim, a gente saiu recentemente da escola, né? Terminou o ensino e tal, e a gente viu justamente isso, principalmente na transição ali do fundamental pro ensino médio, a gente vê muito essa questão, tipo assim, a galera não tá se importando muito. É tanto que você vê uma apresentação de trabalho da escola, o povo tudo com os braços pra trás, entendeu? O povo se escora nas paredes. Faz o modelo parafuso, né? O braço e as pernas. Entendeu? Então, tipo, não tá muito preocupado com essa questão, só tá preocupado em o quê? Eu vou decorar aqui um texto que é pra poder a explicação sair legal e eu ganhar minha nota. Eu fui levar minha filha pra escola essa semana, foi segunda-feira e é semana de prova lá. Foi segunda-feira e é semana de prova lá. E aí, quando eu tava chegando, uma mãe com uma outra criança da idade da minha filha falou assim, vê se você tira nota boa hoje, porque é prova, não chegue com nota baixa em casa não. Aí eu peguei, caraca, a menina tem 5 anos, 4 anos. Aí eu cheguei pra minha filha, na hora que foi dizer, filha, que hoje você tem um bom dia de prova, não se preocupa com a nota, faz o que você sabe. Porque a nota a gente resolve depois. Sim. Entendeu? Só dê o seu melhor. Né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu também fui criado em não chega em casa com nota baixa não. Só que a Agatha, que é a mais velha, eu vejo nela hoje que ela é uma menina que conversa muito bem. Então eu tenho que incentivar ela a se comunicar bem, eu tenho que incentivar a parte de comunicação. Quais matérias na faculdade, na escola, que vão potencializar o que ela faz de melhor. Porque pra que eu vou ficar preocupando com coisas que eu sou ruim, porque ninguém é bom em tudo. Eu sou ruim. Se eu tenho algo que é nato, e aí eu posso lapidar aquele diamante que é bruto, então eu vou lapidar naquilo melhor que a minha filha sabe, porque não fizeram isso comigo. Sim. Não, tipo assim, eu vejo que muito, principalmente dessas crianças e tudo, hoje tipo assim, é justamente essa questão, eu acho que devido já à cultura de criação e tal, desde a galera mais antiga, por conta da cidade aqui, da região, ser muito uma cultura rural, a cultura rural tinha muito disso, tipo assim, de educar a criança, digamos que na base do medo. Entendeu? Mas não é só tipo que assim, não, aí todo o Brasil, sim, por onde eu passei no Brasil é isso. Mas tipo, você tem que fazer isso, eu não quero que você chegue com nota baixa em casa. Imagina a pressão psicológica que a criança não está tendo. Claro. Entendeu? Às vezes a criança não estuda nem com a intenção de aprender. Mas vai tirar a nota e depois você esquece. Isso, exatamente. Entendeu? Não, eu vou aqui decorar esse texto inteiro, que é para chegar lá na prova eu saber o que é que eu tenho que colocar e tirar uma nota boa. Eu tive no primeiro período de faculdade um professor de psicologia do ensino que ele dava as apostilas dele, escrevia no quadro, ele dava a apostila dele, a apostila que ele fazia e falava assim, na primeira prova, ele falou assim, eu gosto que faça com base na minha apostila. E eu tirei, na prova valendo 30, eu tirei 5. Porque eu fui muito aquela pessoa, eu vou escrever com as minhas palavras e tal, assim. Não importa se o sentido estava igual, ele queria que estivesse escrito como que estava na apostila dele. E aí, nas outras provas, eu gabaritei. Eram 3 provas, era 30 e 35. As duas 35 eu gabaritei. Pergunta se eu sei as 30, não lembro.
A Porque prova de 30 eu lembro até hoje. A prova, mas as de 35 eu não sei, porque eu peguei e eu decorei a apostila. Eu já sabia que ele dava apostila lá no primeiro dia de aula e falava, eu cobro a minha apostila. Eu não precisava nem assistir a aula dele, contanto que eu gabaritasse a prova. Lógico que eu preciso da frequência, né? Então tem a frequência ali. Ia lá pro corpo presente, místico corpo presente. É só decorar a apostila. E eu decorei as duas apostilas. Cara, era final de semana, até saber. Eu já sabia a data da prova mesmo. E decorei. Fiz. Tirei 35 e 35. Sério, é sério. 35 e 35. 35 e 34. Porque ele disse que eu esqueci uma palavra tal lá que ele tinha colocado. Tirei 34. Te juro isso. E aí eu pergunto, pra quê? Ei, qual que é teu raciocínio com base nisso tudo que eu falei? O que você entendeu disso? Ele tá seguindo um raciocínio lógico daquilo que eu estou ensinando? É um raciocínio que é daquilo que eu estou ensinando? Então é considerada a tua nota. Entendeu? Porque a minha experiência enquanto professor não é a mesma experiência de vida que enquanto os alunos que estão ali na frente. Eu posso ter vivido muito mais coisas do que ele. Então, quando eu vou explicar algo, eu explico com a minha experiência de vida. E aí, a gente prende o aluno a decorar, e com tudo que a gente decora, a gente não leva para frente, porque ela fica na parte de memória a curto prazo. Você não aprendeu, você não internalizou. É porque você não enxergou um sentido para aquilo ali. Fato. Eu acho que, tipo assim, você só consegue lembrar de coisa quando você enxerga um sentido para aquilo ali. Entendeu? A partir do momento que você, não, eu preciso ler só para eu saber isso daqui, para eu fazer isso, eu preciso decorar esse texto para fazer uma prova, só para isso, tipo assim, você não vai associar aquilo ali mais a nada, você só vai associar aquela prova. Depois que sua nota estiver lá azul, não, para você, a única serventia daquele texto é aquilo ali. E aí o aprendizado, agora a gente está falando de aprendizado. Por exemplo, nós temos na faculdade hoje os seminários. O seminário era para ser algo, tipo assim, o suprassumo do ensino, porque ele pega os alunos, o aluno fala para o aluno, ó, aprenda e ensina. Porque quando você aprende para ensinar, você nunca mais esquece o que você aprendeu. Só que os alunos estão preocupados tanto com a nota que ele esquece de aprender para ensinar. Ele quer fazer o quê? Ele quer ler no data show aquilo. Que decorou. Isso, ele decorou. Eu tava dando aula numa faculdade de medicina veterinária e eu dei a aula e os alunos, professor, oi, o senhor ia passar esse slide pra gente? Eu falei, posso passar assim. Mas professor, o senhor não escreveu nada, o senhor só colocou figuras. Eu falei assim, uai, é porque a figura é o que eu sei. Entendeu? Eu não preciso escrever. Se eu aprendi o que eu vou ensinar, eu pego contextualização de figuras, de imagens e explico o que está acontecendo ali para vocês. Agora, se vocês não fizeram a tua anotação e nem for ler o livro, eu não sei como é que vocês vão fazer a prova, mas toma aí meus slides de PDF, toma aí. Passava tudo. Só que é só imagem. Eu colocava o título e via os slides apresentando algumas palavras-chave, entendeu? Sobre o assunto, sequenciamento, que era isso que eu fui ensinar pra eles lá. Cara, uma matéria que eu gostei muito quando eu estive na escola foi a matéria de geografia. Porque o nosso professor, ele passava a matéria, só que ele foi geografia e biologia. Que na minha escola a gente tinha biologia 1 e biologia 2. Foi uma dessas biologias, entendeu? Esses dois professores, eles sempre gostavam muito de passar as matérias deles com base nas vivências de vida deles, entendeu? Então ficava uma coisa assim, bem massa, porque tipo, às vezes o cara pegava uma situação que ele já tinha passado, que às vezes era semelhante com a que alguém já tinha passado, entendeu? E aí ele explicava com base naquilo ali, não tipo com base em texto ou com base no que o livro está trazendo. E aí às vezes trazia um aprendizado muito melhor pra gente do que só aquele professor que pegava o livro, escrevia 3 parágrafos na lousa e explicava. Entendeu? Então, tipo assim, era muito massa as aulas dele, porque, querendo ou não, a gente associava aquilo ali a alguma coisa. Entendeu? Algum momento que teve na aula, ou se não, alguma coisa que aconteceu na nossa vida que foi parecida com a situação que ele contou. Entendeu? Porque, tipo, era tipo, uma vez eu tava saindo da escola e não sei o que, entendeu? Aí veio um carro aí, quase bateu de mim, e nós ficamos brigando e tudo. Só que isso aí, a gente pode ver que, sei lá,
o motor da moto tá soltando muito gás e, sei lá, afetando a camada de ozônio que tá causando um aquecimento global. Entendeu? Tá parecendo growth marketing, né? Pega duas coisas que não tem nada a ver e fala de uma terceira coisa que é o que você queria falar. Foi um negócio muito nada a ver, assim, entendeu? Só que tipo, era uma coisa que ele ia implementando. E ficava, né? E ficava na memória. A gente ficava lembrando, tipo, como será que foi que aconteceu, entendeu? Mas por que a moto, por que o escapamento da moto solta fumaça que vai pra camada de ozônio? Entendeu? Era tipo isso. Às vezes o cara não, qual que é a principal causa? O gás carbônico, o CO2 que vai pra atmosfera e coisa. Mas onde é que a gente tem esse acúmulo? Nos trânsitos, o congestionamento. Aí no meio desse congestionamento que ele tava falando, mais uma vez eu tava vindo de casa, aí eu tava passando assim no corredor no meio de 2 carros, e o cara abriu a porta do carro sem querer e ia batendo nele. Entendeu? Aí tipo, a gente acaba ele trazia pra isso. Legal. Porque é mais fácil você lembrar de uma história do que da aula. E vai associar as coisas. É assim, eu acho que assim funciona muito bem qualquer tipo de aprendizado, né? A gente fica focado na nota e não fica focado no aprendizado em si, né? Porque o aprendizado, às vezes, ele é difícil de você pontuá-lo. Isso. É porque, tipo assim, eu acho que cada pessoa tem um ponto forte. Tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos. Então, tipo assim, às vezes eu acho que o ponto forte de ensino de uma pessoa pode ser diferente do meu. Entendeu? Às vezes eu posso aprender mais me comunicando. Tipo, não conversa aqui com você contando uma história. Às vezes a Cecília pode aprender mais olhando imagem, entendeu? Ou se não, olhando vídeo. E isso é bom pro marketing, sabia? Eu tava estudando a parte onde... Quais são os processos de aprendizagem, né? Você tem sinestésico, você tem auditivo, você tem o do paladar, são 5 os nossos sentidos, né? E aí, como que a gente cria uma propaganda, uma chamada, um vídeo, uma campanha, onde a gente consiga afetar um maior número de processos de aprendizagem. Entendeu? Você fica pensando, não tem cheiro, né? As coisas não têm cheiro. Pra você, quando você sente o cheiro, você automaticamente sente o paladar, né? Mas garanto que você escutar um hambúrguer, aquele barulhinho, você vai imaginar. Dá água na boca porque você sabe o gosto da carne. Entendeu? Então você relaciona. A tá fazendo comercial pode não ser tão boa quanto que você já se recorda do sabor, né? Justamente. E outra, quando você vê, eu e a Pamela fomos no mês passado numa hamburgueria em que a foto tava bonita do hambúrguer. Horrível. Entendeu? O hambúrguer era horrível. A carne, tipo, o hambúrguer tava bonito ali, sei lá o que, a gente não recebeu aquilo lá, que tava na coisa lá, recebeu algo meio que parecido, mas não tava gostoso. Entendeu? Então, eu nunca mais eu volto aqui, sabe? Então, como que a gente pode fazer essas propagandas? A gente mudou o assunto, mas tá tudo a ver. Mas é o processo de aprendizagem, né? Quando a gente aprende que aí eu associo aquela imagem, aquela comida e ela fica boa, toda vez que eu ver aquela comida, já me dá água na boca, e aí dá vontade de voltar lá comer. Eu penso isso no Habib's, cara. Quando eu vejo a propaganda do Habib's, da esfirra aberta, e vejo aquela fumacinha saindo. Você imagina saindo do forno. Meu amigo, já deu água na boca, porque a gente ama o Habib's não tá pagando a gente, não. Se quiser mandar aí aqui somos em quê? 4? Pode mandar aquela promoção de 20 esfirras, já tá beleza. 5 para cada um. Cecília não, que tá de regime, aí ela come 3. Não, mas é fato. Então, assim, pense como que a gente pode atingir as pessoas, educá-las por meio de todo esse processo, atingindo o maior número de vias de aprendizagem. Quando eu estava na escola, no terceiro ano do ensino médio, dividiram as matérias, inglês e espanhol. E tipo assim, o processo de ensino dos dois era uma professora e um professor. Esse professor já acompanhava a gente desde o 6º ano, entendeu? Lá antigão mesmo. E aí separou a galera. E os processos de ensino desses 2 professores eram completamente diferentes. Tipo assim, de espanhol era melhor.
Não, tipo assim, Eu gostava mais do espanhol. Eu gosto da professora de inglês. Né? Ah, entendi. É porque assim, eu era um aluno de espanhol, mas eu era o agregado da turma de inglês. Quando tinha uma folguinha na aula de espanhol, eu ia pra de inglês. Mas como era que funcionava? A professora de inglês, ela gostava muito de ensinar a parte de filmes. Tipo assim, ela gostava muito da parte visual. É tanto que ela usava muito imagens, ela usava muito séries que a galera assistia. Ela chegava lá, passava um conteúdo. Só que no segundo horário da aula dela, ela pegava e passava um filme lá, onde, tipo, daria pra associar o conteúdo que ela passou, só que era uma série que tava em alta, que a galera queria assistir, só que ela botava em inglês, pra todo mundo assistir, entendeu? Ela botava em inglês, legendado em inglês. Pronto, lascou. Pronto, aí era pra todo mundo entender o que tava falando lá, entendeu? E, tipo, isso foi uma coisa que eu gostei na aula dela, porque, querendo ou não, forçava você a... Tipo, se você quisesse entender ali, você tinha que... Pelo menos, não, o que é que significa aquela palavra ali? Entendeu? Querendo ou não, forçava você a buscar o significado. Me lembrou aqui que o Everton chegou aqui no primeiro dia de trabalho dele e soltou um buenos dias pra Pamela em espanhol. E a Pamela começou a conversar com ele em espanhol, porque morou na Espanha, né? Aí ele, bom, daí pra gente eu já não sei o que tem que falar, não. Só dar buenos dias já era o meu top de linha, né? Só um bom dia. Chegou uma menina na entrevista e falou assim, né? Inglês intermediário. E eu perguntei pra ela, você fala inglês em inglês? Aí a pessoa, eu falei assim, não é intermediário. Eu fico engraçado. Vamos mudando um assunto um pouquinho, né? Quando a pessoa, eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, né? No currículo, idiomas. Português, ainda bem que tu fala português, né? Imagina se tu chegasse aqui em árabe, eu não ia te aprovar nunca. O mínimo é falar português. Brasil, né? Então não precisa colocar isso no teu... E tipo, na matéria de espanhol, o professor, ele não era brasileiro, ele era, acho que é peruano. Bom. Peruano. Isso é bom. Era muito bom porque ele se comunicava direto com a gente em espanhol. Entendeu? Então, tipo assim, ele passava... sei lá, vamos aprender as locuções do espanhol, entendeu? Aí, as locuções verbais do espanhol, aí beleza, aí nós aprendemos lá, ele explicava, e ele começava a conversar em espanhol com a gente. E aí a gente, mas o que é isso que o professor tá falando, entendeu? Aí ele ficava, eu tô falando isso, tá, e como é que responde? Ele responde assim. Aí a gente continuava o papo em espanhol, entendeu? Aí, legal. Ia se encaixando, era muito massa. A aula na faculdade, no mestrado a gente foi, no doutorado a gente foi fazer, no mestrado mesmo a gente foi fazer proficiência em língua inglesa, em língua espanhola. Primeira língua a gente foi fazer espanhola, eu e a Pamela fizemos em inglesa e o nosso amigo, que é argentino, foi fazer de espanhol. Tu acredita que ele tirou a mesma nota que nós, assim, no espanhol, no outro ano? Porque ele falou assim, tu acredita? Eu que sei falar espanhol, uma pessoa em português, me dá uma prova em espanhol e eu ainda tiro só a média pra passar. Oxe. E ele falou, e eu catei um monte de erros de concordância. Porque ele era muito bom se fosse brasileiro, eu ia falar, ele é muito bom em português, nas regras. Sim. E ele é muito bom em espanhol, nas regras do espanhol. E ele falou que tava um monte de coisa errada. E você vê como é que a gente é avaliado, né? Às vezes nem sei, nem é pela pessoa que sabe falar. Sim. Galera, é isso. Pra encerrar aqui, o que é que a gente tem? Faculdade no mercado de trabalho. Pra mim, assim, vale a pena fazer uma faculdade, contanto que o aluno busque outras fontes de conhecimento, não só a faculdade. Eu acho que, tipo assim, a faculdade, ela é muito válida quando você já tem um objetivo na sua vida. Tipo assim, beleza, eu quero montar minha empresa. Eu monto minha empresa e aí eu vou fazer a faculdade. Ou às vezes você é médico, Isso. Você quer ser médico, aí não dá pra montar empresa. Aí não dá pra montar empresa. Mas aí é um caminho diferente, né? Lógico. Mas a pessoa definir esse objetivo. Não, eu quero ser médico. Tá, mas aí o que é que eu vou precisar fazer para ser médico? Não, eu vou precisar ter uma base de conhecimento. Beleza, eu vou precisar fazer o vestibular, entrar na faculdade e aí buscar a carreira que eu quero. Entendeu? Só que desde antes aqui, desde essa base, já tá de olho no que quer, entendeu? Não, tipo assim, esperar terminar o processo inteiro para depois daí você
Se formou em medicina, não, aí agora eu vou procurar alguma coisa para trabalhar. Entendeu? Aí vem a minha pergunta, você precisa ser médico para ter uma clínica médica? Eu acho que precisa, né? Não, você só precisa ser um empreendedor com dinheiro que monta uma clínica médica e contrate os médicos. Mas é hospital, precisa ser médico? Também não. Você pode ter um hospital, você é o gestor do hospital e contrata os médicos. Então, beleza. Tipo assim, o dono já é médico aqui. Tipo, ele se formou em medicina. E eu sou desempregado. Empresário, eu chego, ei, vamos botar um hospital. Tu cuida, eu te pago, tu cuida do hospital. Pronto. Ou eu posso ter uma clínica. Eu posso ter uma clínica ali, clínico geral, odontologia, uma clínica de saúde. Entendeu? Eu tenho dinheiro, eu monto as salas, tenho recurso para colocar os equipamentos, eu preciso só da mão de obra. A mão de obra é o quê? É um dentista, é um médico, é um oftalmologista. Então você não precisa se tornar um médico ou qualquer área para você ter uma clínica. Você precisa só empreender e ter o recurso para investir nisso aí. Sim. Entendeu? É por isso que eu falo, tipo assim, desde a base você já está avisando o seu objetivo final. Porque às vezes o que você quer não necessariamente precisa seguir aquele caminho que você traçou. Entendeu? Às vezes eu preciso eu quero montar uma loja, sei lá, quero montar um laboratório de pesquisa, entendeu? E às vezes eu não sei como que é o rumo de um laboratório. Sim. Entendeu? Mas aí às vezes eu quero montar e tudo, só que eu já tenho ali digamos que uma base. Sei lá, eu já juntei algum dinheiro para fazer um investimento. Às vezes o caminho que você quer seguir não necessariamente você precisa passar na área. Para tirar o tapão dos olhos, entendeu? Você vê o meu sogro, o seu Jaci, ele tinha uma construtora, ele não é engenheiro. O que ele fazia? Ele contratava os engenheiros para assinar os laudos lá para montar os projetos e tudo mais, eles pagavam e aí ele ia construir com base no projeto dele. Mas daí se ele tivesse com o tapa-olho, que era o que ele teria feito? Ele, não, eu quero montar minha construtora, então primeiro eu vou para a faculdade, vou formar engenharia e vou montar minha construtora. Entendeu? É o caminho que as pessoas pensam que tem que seguir. Entendeu? É só pra gente trazer que empreender nem sempre, pra você fazer essa parte, nem sempre você precisa ter o conhecimento de tal coisa. Você precisa ter como conseguir os conhecimentos. Você precisa saber como você vai conseguir esses conhecimentos. Que de fato precisa. Você precisa de. Nós precisamos da faculdade, nós precisamos da mão de obra que ela nos dá. Todo mundo precisa. De professor, precisa de tudo. Entendeu? Mas não necessariamente que você é obrigado a fazer para ter algo que você pensou em ter. Uma agência de marketing, você precisa ser formado em marketing. Você precisa ter um time. Exatamente. Né? É justamente essa questão. A faculdade ela é válida. Muito válida. Só que tem-se que estar dentro do seu caminho. É tipo isso. Eu estava conversando com uma pessoa, um engenheiro, e ele começou a falar mal de quem tem doutorado. Eu falei assim, mas por que você está falando mal? Por que você pensa desse jeito? Aí ele falou assim, não, porque eu sei muito mais que muito doutor. Eu falei assim, depende de qual área que você sabe muito mais desse doutor. Porque um doutor é um especialista naquilo. Ele criou uma hipótese sobre aquilo que ele está defendendo. Ele é especialista naquilo. Mas então, se eu quiser construir uma rua, que ele é engenheiro, construir uma rua, garanto que eu sei muito mais que muito professor. Tá, mas você constrói rua. Às vezes seus professores lá não constroem rua, eles têm outro conhecimento. Entendeu? A especialidade dele é um prédio. Justamente. Então, o que você às vezes não consegue entrar no doutorado e começa a falar mal daquilo que você tanto almejava e não consegue. Entendeu? Então não é isso, não é falando mal da faculdade. É só para que quem está nos ouvindo, você quer, mas é igual eu quero ter um título de neuromarketing. Eu quero ter esse título de neuromarketing. Então, eu estou fazendo porque eu almejo ter. Mas me impediria continuar com a agência? Não. Não faz sentido isso, entendeu? É só isso que você tem que entender. Então, vai de você. Quem está nos assistindo, tem muito local aí que ensina design no YouTube. Você não precisa fazer uma faculdade de design, mas se você quiser ter o título de designer, vá fazer faculdade, faça bem feito. Tanto que hoje, você parar para pensar, as empresas elas estão valorizando muito mais o trabalho do profissional do que o diploma, bem dizer assim. Entendeu? Hoje
As empresas, tipo assim, então, o que é que tu sabe fazer? Tu sabe fazer bem? Me mostra o que tu fez. Uhum. Entendeu? Se o cara mostrar um desempenho legal, todas as vezes ele nem precisa ter ali um diploma de faculdade dizendo que ele fez faculdade de design e publicidade, entendeu? Então, tipo assim, e hoje você vê muito dessa galera que empreende, a galera que fala que fez 1 milhão em 7 dias, dizendo que tipo, não fiz faculdade e tal. Eu acho isso, né, tipo... É desnecessário esse comentário. Entendeu? Porque, tipo, você parar pra analisar a caminhada que o cara teve, entendeu? Você vê que é um negócio assim, ultra mega diferente. Entendeu? Não tipo, dizendo que o cara teve certos privilégios e tal. Não, isso aí não faz parte do discurso. Mas tipo assim, o que foi que o cara fez, entendeu? O cara não fez a faculdade, mas aí ele se dedicou dia e noite aprendendo como era que fazia isso aqui, entendeu? Ele passou madrugada acordado para saber como era que ele iria montar uma estratégia para vender um infoproduto na internet. Isso. Entendeu? É igualmente, por exemplo, eu já fiquei 24 horas acordado para entregar um trabalho que o prazo era 24 horas. Sim. Entendeu? Eu já passei muitas madrugadas acordado escrevendo artigo científico porque eu queria publicar. Então, não venham desmerecer esse trabalho, porque o que eu fiz está lá para a sociedade usar, vai ser muito bem. Nosso doutorado, nosso pós-doc, tudo mais. Eu ainda... Pode continuar. Então, assim, todo mundo tem seu mérito para aquilo que está fazendo. É que um segmento dá mais dinheiro do que o outro ao final do processo, quando dá resultado. O resultado que eu busco para atingir dentro da área que eu me formei, que eu tenho a formação, é um, e o resultado que quem está empreendendo é outro. Tá? E pode ser sucesso nos dois lados, não tem problema. Só não precisa falar isso. Eu não fiz faculdade e eu tenho R$1 milhão. Cara, é irrelevante seu comentário. E tem pessoas que fez faculdade e também tem R$1 milhão. É isso, entendeu? Tem gente que deu certo, foi fazendo, mérito seu. Mas não é desmerecendo, não é desmerecendo o que o outro fez para vangloriar o que você conquistou. Isso. Não é assim que funciona. Eu acho importante também na faculdade é que você se relaciona com outras pessoas, você se choca com ideias diferentes da sua, que isso é muito importante, porque você não vai ver isso só no YouTube. Assim, tudo bem, é válido também, só que às vezes você precisa de outras pessoas com ideias diferentes para você evoluir também. Sim, tudo tem o seu ônus e bônus. Todos os dois lados têm o seu ônus e bônus. Às vezes você se sente melhor fazendo uma faculdade do que assistindo as aulas só no YouTube. Eu, por exemplo, hoje preferiria, com a minha experiência, fazer aulas da Hotmart, de todos esses planos aí que tem, do que, assim, às vezes fazer uma faculdade em si, ir lá na faculdade, sei lá o que, passar pelo processo de faculdade. Hoje, com a experiência que eu tenho, é um conselho? Não é um conselho. Se você quer fazer a faculdade, faça a faculdade, você precisa ir lá dentro, passar por todo o processo que eu já passei, e que muitos no meu lugar falariam, ei, faz faculdade, que pra mim foi bom. Pra mim também foi bom. Só que eu hoje não voltaria. Se eu tivesse com a cabeça, 40 anos no corpo de 20 anos atrás, eu teria buscado outros recursos. Sim. Mas tem gente que repetiria o mesmo processo. Não, eu entraria na faculdade de novo, só que aí eu ia fazer outra faculdade, sei lá o quê. Tanto é que eu voltei para fazer o MBA, o EAD. Sim, né? Sim. Por quê? Porque eu não quero ir para uma sala de aula mais, ver alguém na minha frente lá, eu quero assistir do jeito que eu quero e não quero me preocupar com a nota. Entendeu? Eu não estou indo para fazer a nota, estou indo para aprender a situação lá, e se precisasse não me dava nem nota, entendeu? Sim. É isso. Mas depende de cada um. Tem que viver para poder criar sua experiência, ônus e bônus. É experiência. É experiência, tudo é experiência. Tira o teu melhor proveito da faculdade. Se você vai lá só para esperar o teu professor te passar o conhecimento, você vai ser medíocre. Sim. Tá? E se para você que não sabe o que é medíocre, é estar na média. Tá? É ser mediano, só procurar no dicionário. Não tô ofendendo ninguém, não. É fato. E muitos dos que estavam comigo era sempre medíocre. Fazia só ali,
entendeu? Eu estudava. Todo mundo. Sabe o que eu fazia na minha graduação? Eu sabia qual é a grade do próximo período. Então, as minhas férias, eu tinha um colega meu, Marcos Nunes, parceirão. A gente estudava nas férias a matéria que a gente achava que ia ser a mais difícil. Então, a gente pegava o livro na biblioteca e aí a gente mandava perguntas pro outro responder toda semana. Toda sexta-feira a gente recebia por e-mail as perguntas um do outro. Entendeu? Porque a gente queria ir além, não queria ficar naquilo lá. Não queria esperar o professor falar, ei, esse mês a aula é assim, assim, assado. Já deu a grade curricular, meu amigo, eu já sei que tem que estudar. Bola pra frente, entendeu? Era isso. Mas é isso. Muito bom, empreendedores! Espero que tenham gostado do podcast de hoje. Todo sábado no YouTube, às 17 horas e nos outros canais de podcast, às 18 horas. Se inscreva no canal do The Negócio aqui no YouTube, se inscreva nas demais plataformas e não esquece, deixa o like, comente, visita o nosso site para gerar a gente organicamente, que beleza, hein? Organicamente, visita lá www.agenciadenegócios, o D é mudo, agenciadenegócios.com e também visite @agenciadenegócios no Instagram. Tá tudo lá na página do canal do YouTube. É só tu vir aqui embaixo, ó. Perfeito. Tá lá de negócio, clica lá, vai abrir o nosso lá, tá lá. cartão virtual, né? Não, vai abrir o banner do YouTube. Ah, o banner do YouTube, Isso, verdadeiro. Vai estar lá, nosso site, o Instagram, o Facebook. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.